Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Oi, Maécio. Vamos chegando. Nossa amiga Nath está chegando também. Hoje o tema é muito, muito bacana. Vamos falar sobre psicologia e relações com a militância. Deixa eu tirar aqui. Não é? Olá! Tudo bem? Boa noite, vamos chegando. Ó, a Nath aí chegou, nossa convidada. Vamos ver. Vou chamar aqui Nath. Tá conectando. Consegue me ver? Consigo, Nath. Aê! Deixa eu ver se eu consigo pegar um fone pra ver se o áudio fica melhor com o fone, né? Eu tô achando um pouquinho baixo, mas deixa eu ver se é comigo. Pronto, aqui. Vou pegar rapidinho. Tudo bem. Boa noite, gente. Quem tá chegando. Temos um tema bem bacana hoje, com uma pessoa muito querida também, uma colega psicóloga, colega do tempo de faculdade, inclusive. É um prazer tê-la aqui. Oi! Boa noite, vamos chegando. Gente, que o tema é bom hoje. Olá! Consegui. Oba! Tá melhor? Ah, sim, tá sim. Ai, que bom. Oi, Nath, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, apesar de tudo, né? Apesar dessa pandemia. Ah, claro, nossa. Mas a gente vai seguindo. Com certeza. Nath, obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz por você estar aqui com a gente. E aí, Eu agradeço o convite, né? Porque falar sobre essa temática nos convida, né, ao debate, não tem jeito. Com certeza. E assim, como a gente conversou um pouco, né, sobre o assunto, você é uma pessoa que pessoalmente vive isso, né, diariamente, como psicólogo, como uma pessoa que se coloca. Inclusive, eu acho fantástico isso, assim. Não era nem pra gente começar já falando disso, mas eu tô dizendo. É importante. Na minha ótica, eu acho muito bacana isso, que a gente possa se colocar mesmo, né? Como psicólogo. Sim. Mas estamos aqui para te ouvir, né? Então, me conte, o que traz, que essa temática te ressoou, assim, como foi para você pensar a respeito disso, que é uma coisa tão próxima da realidade. E, inclusive, você que está em Salvador, né? Cidade que... Então, nos conte, minha amiga. Vamos lá, né? Eu acho que, primeiro de tudo, quem sou eu, né? Eu acho que falar sobre a luta antirracista é falar primeiro quem sustenta esse corpo aqui, que é Natália Rufino, lençoense, né? Interiorana, da Chapada, que é fruto de política pública, né, que é através do ProUni adentra a universidade, e é na universidade que eu me dou conta do que é o racismo, né? Até antes de me mudar para Salvador, assim, eu vivi situações racistas, obviamente, mas eu não tinha consciência. A consciência, ela começa a acontecer associada ao meu processo acadêmico, né? E é onde começa todo o processo de sofrimento, junto com o dar-se conta, né? E aí, dentro da faculdade, através de Meire Reis, que foi uma professora maravilhosa. Minha professora também. Incrível, e ela deu aquele
sacode, assim, que, tipo, me tirou do chão. Falei, então é isso? É isso que eu vivi a vida inteira? É esse o nome, sabe? Então é esse o nome dado? E ela me convidou para essa reflexão do que é ser mulher e do que é ser uma mulher preta, né? Dentro da academia. Ela gostava muito de trazer esse debate, até para que a gente se colocasse, né? Então, acho que foi o meu primeiro convite para a luta, foi através de Meire Reis. E aí, através do movimento feminista, que foi o primeiro movimento que eu me debrucei, eu encontrei esse lugar do racismo como uma pauta fundamental, né? E aí foi quando eu comecei a ler, a participar do coletivo, participei do coletivo Enegrecer, que foi me dando suporte para sustentar o meu processo de desconstrução e de construção, né? E aí foi quando eu fui percebendo o quanto que o ambiente acadêmico é um ambiente excludente e do quanto muito dessa academia não me contempla ou não me contemplava enquanto mulher preta através da história das pessoas pretas, né? Então, assim, quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de um padrão eurocêntrico, né? É um padrão branco. Então, a gente falar dessa psique, né, das pessoas negras. Na minha graduação, eu fui ver durante o TCC. Minha dupla, Marjorie, maravilhosa, Marjorie Alves, psicóloga retada também, que a gente convida a academia a pensar sobre o processo de discriminação racial associado à violência contra a mulher. E aí a gente começou a entender e quanto foi a nossa dificuldade de encontrar referências bibliográficas, né? O quanto que pra gente foi uma luta encontrar produtos da psicologia da época que... Ó, ela aí, ela tá na live. Beijo, maravilhosa. E aí, no quanto que foi uma batalha na época pra gente conseguir produtos que validassem aquilo que a gente estava falando, porque era a nossa vivência, né? Enquanto mulheres negras, a gente vivenciava aquilo, mas a gente tinha que provar, né? Através dos recursos bibliográficos, aquela nossa fala. E eu acho que o racismo, ele se fortalece muito, quando a gente fala de academia, nesse quesito, né? Da gente, como há o processo da cultura preta, né? O processo da oralidade. Então, esses registros, esse academicismo, é um processo que vai nos pegar por baixo, né? Então, como é que eu vou falar de uma vivência onde eu não tenho as referências bibliográficas para provar aquilo que eu estou falando? Hoje tem muitas produções, ainda bem, né? Hoje a gente está no processo de muitas produções, mas ainda são poucas, comparadas ao processo extenso do que é ver o homem, né? O indivíduo, enquanto alguém branco e homem. Então, tratar os nossos processos psicológicos todos nesse padrão é de uma extrema violência. Mas então, eu dei essa volta toda para falar sobre o porquê dessa pauta para mim ser importante. Primeiro, porque eu sou uma mulher preta. Segundo, porque eu acho que enquanto psicóloga, o meu papel dentro da psicologia é trazer um debate racializado, porque não é o comum a gente trazer isso. E em terceiro, porque eu quero, né, que meus sobrinhos, minhas sobrinhas, as pessoas que vão vir depois de mim, elas tenham caminhos muito mais abertos e menos dolorosos do que eu passei, né? Então, eu acho que dentro desses três pilares são as justificativas para hoje eu me considerar, né, uma ativista, uma militante na luta antirracista, né? Eu acho. Ô, Nath, assim, eu achei maravilhoso você começar falando da academia, da tua experiência dentro da faculdade, porque é lá que forma um psicólogo mesmo, assim, maravilhosa a tua linha de raciocínio, porque é isso mesmo, e assim, eu fiquei emocionada porque a gente estava vivendo naquele mesmo ambiente, né, assim, e como é diferente a vivência, gente, é gritante isso, né, e eu vi aqui que muita gente entrou, seus amigos, e Mara falou aqui, olha, a maioria das instituições de ensino superior é patriarcal, hegemônica, e muitas não aceitam a referência ao teórico
de pretos na prática da pesquisa. Então, assim, é importantíssimo Exatamente. você vir trazer isso, porque foi quando você se formou, 2014, 2013? Não, 2016. 2016. Há 4 Então, anos. exato. Foi muito recente. Exato, foi ontem, gente. Pelo amor de Deus, a psicologia tem quantos anos, não é? Então, assim, maravilhoso você começar falando disso, da formação. Mas eu quero te ouvir. Me fale. Tô aqui para te ouvir. Então, assim, quando eu falo dessa vivência, e foi importante você trazer, né? Que nós estávamos na mesma instituição e as vivências eram tão diferentes que, a ponto da minha vivência, quando eu falo da minha vivência acadêmica, eu falo de muita dor, e não é só dor do processo de reconhecer, mas do dor de ser ameaçada dentro da academia, né? Eu tive um colega que me ameaçou, que falou comigo no corredor que era para eu voltar pro gueto de onde eu tinha saído, sabe? Quem é você, sua neguinha, no meio do corredor, e ele, como bom, né, agressor, ele utilizou do momento que eu estava sozinha, porque aí é onde vem o lugar da narrativa preta, né? Qual o protagonismo dado para a narrativa preta. E ainda bem, eu sou muito feliz, porque Liliane, na época, e Fernanda Vidal, elas assumiram a briga junto comigo para me defender daquele processo que para mim foi aterrorizante. Ter que conviver com esse agressor por mais um semestre dentro da faculdade até que acontecesse de fato a expulsão. Então, quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de questões eu não quero me relacionar com essa pessoa. A gente está falando de processos de vida e morte, né? A gente está falando de adoecimento mental, né? Eu poderia muito bem ter desistido da graduação naquele momento, mas eu sou muito feliz porque eu tive muitos suportes, né? Tinha as minhas amigas, tinha a Mário, Gabriela, teve as professoras, então eu tive esse suporte. E no quanto que eu tive que segurar a onda, porque eu não queria passar isso para minha família, no interior, pensando no risco que eu estava correndo. Mas eu passei muito tempo da minha graduação com medo, né? E ainda assim eu escolhi não me calar, porque permanecer calada era a certeza dele reproduzir esse comportamento com outras pessoas ali dentro, né? Mas enfim, só fazendo um parêntese nessa história toda do que é resistir enquanto pessoa preta, né? Fora outras vivências da gente no estágio, por exemplo. Porque, como falar da psicologia sem falar das vivências dentro da academia, né? Claro, então, assim, sim. Nós tivemos uma vivência no estágio que Marjorie sofreu discriminação racial por conta de um posicionamento político diferente. Um médico branco colocou uma estagiária preta na roda, exposta, né? E com vários processos de agressividade. E que a gente, né, defendendo enquanto classe, mas ainda assim o processo foi todo de silenciamento. E a gente tentando resistir ali, mas a gente cedeu porque a gente escolheu a nossa saúde mental e saímos do estágio, né? Mas, assim, passar por tudo isso não é uma vivência comum para todas as pessoas, né? As pessoas falam, mas eu também sofri tal coisa. Sim, sofrer, todo mundo vai sofrer, né? Isso é normal. Mas você sofrer por conta da cor da tua pele é um processo muito mais profundo. Por quê? Porque o meu corpo, ele chega primeiro do que a minha fala, né? Minha pele preta, ela vai falar primeiro do que a minha fala. Então, eu posso ser impedida de várias coisas, de estar em vários lugares, por conta da cor da minha pele e de um processo que vai muito sutilmente. Porque pode acontecer episódios como esse que aconteceu, mas pode acontecer na sutileza. Ah, você não se enquadra. Ah, você não tem o perfil. Ah, mas não é bem assim. Não, você entendeu errado. Não é isso que eu queria dizer pra você, sabe? E a gente vai meio que fingindo que as coisas são como são. Porque pra mim hoje, um dos agravantes do racismo no Brasil é acreditar que ele não existe, né? Que não, que tem a mistura, que não é assim, não, vocês estão exagerando. Olha o que vocês já conseguiram. Sim, a gente conseguiu algumas coisas. A gente conseguiu o mínimo. A gente conseguiu o mínimo. E as pessoas reforçarem este lugar de que era muito pior,
é me dizer, olha, fique quieta, porque a gente já te deu muito, você está querendo já demais, né? Mas a gente quer mais mesmo, a gente quer ocupar e a gente vai ocupar. Dure o tempo que durar, mas essa luta ela vai permanecer, porque é direito, né? É direito. E a gente não pode desconsiderar isso. Ah, mas eu sou contra, como é que fala? Cotas. Sou contra esse negócio de que tem que ter quantidade para pessoas pretas. Ah, tem que ser uma questão de classe. São alunos de escola pública, são pessoas pobres. E aí você analisa. Meu querido, ou minha querida, você precisa compreender que no Brasil tudo precisa do recorte raça-cor. Não adianta. Porque se a gente faz um estudo básico, a gente vai compreender que esses alunos de escola pública, essas pessoas pobres, essas pessoas periféricas, elas são, em sua maioria, pessoas pretas. Então, falar sobre o processo, né, de reparação histórica é falar também de classe, né? E hoje fala-se muito também do processo de interseção entre o feminismo, né, a questão de gênero, e a questão de cor, que pouco é debatida, né? Por mais que a gente hoje tenha várias pessoas que debatem sobre isso, dentro dos movimentos ainda existe muita luta para dizer, olha, tem muitos avanços aqui, mas a gente precisa avançar mais. Vamos dar protagonismo para essas pessoas? Vamos ouvir essas pessoas? Vamos sair do lugar de centralidade e dar o lugar para essas pessoas? Porque a academia acontece muito isso. Nós nos tornamos, durante muitos anos, objeto de pesquisa. Muito se escreveu sobre população preta periférica, muito se escreveu. Mas pessoas brancas, fazendo desse lugar o lugar de depositar, né? Ir lá colher essas informações, construir seus impérios acadêmicos, sem dar vazão e sem dar voz e protagonismo para as pessoas das histórias que eles estavam contando. E hoje, quando a gente reivindica esse lugar, ainda é visto com maus olhos, sabe? Ah, mas não é assim, não é desse jeito. É desse jeito, minha gente, porque hoje a gente ocupa essa academia. Hoje a gente tem total capacidade de escrever sobre a nossa história, sobre o nosso povo, sobre a nossa vivência. E que não é validada, sabe? É dado um valor para a fala de uma pessoa branca, falando a história preta, do que uma pessoa preta que vivencia, que sente, que dói ser uma pessoa preta, sabe? Isso é inadmissível para mim. Isso é uma das maiores violências que a gente pode ter, porque é como invalidasse a minha capacidade intelectual, né? E falar sobre essa capacidade intelectual é algo que é muito comum entre as pessoas pretas, que é ser questionado, né? É sempre questionado o seu lugar. Se você é uma médica, um médico, você é questionado, né? Se você ocupa um lugar de visibilidade, é questionado. Enquanto para as pessoas brancas é o comum, é o naturalizado, é o esperado que aquela pessoa esteja ali. Então, ela não é contestada, sabe? Ser psicóloga, para mim, é muito isso. Ter o meu saber o tempo inteiro questionado. Qual é a sua formação? Qual a sua construção? Quais cursos você fez? Qual faculdade você frequentou? É sempre assim. Você não tem cara de psicóloga, para mim, é a melhor de todas. Nossa. Porque, Léo, gente, é muito comum. E eu comecei a usar do deboche para responder, porque no começo me irritava muito, mas depois eu comecei para minha saúde mental, ir tratando no deboche. Porque eu questionava assim, mas qual é a cara de psicóloga? Direto eu perguntava, qual é a cara de psicóloga? E as pessoas ficavam perdidas diante do questionamento. Porque para elas, uma mulher preta, black, gorda, usando jaleco, curtindo, psicóloga, é demais. Não era isso que eu esperava. Não é esse o rosto que eu esperava, né? Então, assim... E a questão... E passa muito sobre esse lugar da passividade, do acolhimento, da tranquilidade, né? De falar do processo quase de santidade, sabe? Da meiguice,
que é esperada dos profissionais de psicologia, ainda esperam isso da gente, e que as pessoas pretas não estão encaixadas nisso, porque os nossos corpos, eles nunca foram cuidados. São corpos que sempre foram violentados ao longo da história. Então, o corpo da mulher preta, ele nunca teve esse processo de resguardo. Não há. Então, quando essa pessoa fala, você não tem cara de psicóloga, para mim, é olhar para todo esse contexto histórico do que significa o meu corpo preto naquele lugar. Com aquele símbolo, né, que é o jaleco. Que lugar é este que eu ocupo com esse jaleco? E que confusão é essa que causa nas pessoas quando elas se incomodam ao me ver usando esse símbolo dentro da instituição de saúde ou qualquer outra instituição que eu possa ocupar, né? Mas cara psicóloga eu nunca tive. Isso é fato. Como assim, Nath? Você é cara de psicologia? É muito doido. É muito violento, sabe? Porque aí quando eu compartilho, né, com as minhas amigas, que assim, não tem um só dia de paz, sabe? A gente tá o tempo todo resistindo. E no quanto que esse processo de resistir é o processo adoecedor, porque a gente não tá falando de que, quem tá olhando para essas pessoas? Quem tá cuidando de quem tá lutando, né? Que enfrentamento diário é esse que a gente precisa fazer? E qual cuidado que a gente está tendo com cada um de nós, né? Os racistas costumam dar caras para pretos e pretas, exatamente. Querem rotular a gente de toda forma, né? Colocar a gente nas caixinhas racistas deles. E a gente não vai ficar. Inclusive, ela falou também, a Aymara, sobre quando ela entrou, né, no mestrado. Olha, quando eu entrei no mestrado de Relações Étnicas Raciais da UFSB, vieram me perguntar como é que eu fiz para conseguir, como se eu tivesse burlado alguma coisa. O saber é sempre questionado. E isso é um processo de violência que vai em todos os campos, né? Assim. Todos. E vai da academia à afetividade, sabe? Essa resistência e essa necessidade do debate, ela vai para todos os lugares, das crianças pretas que sofrem um processo de exclusão na escola, ela vai das mulheres pretas que não têm o direito a essa afetividade, né, essas relações expostas, a relação que você beija a pessoa na rua, ela vai para o processo em que você é a mulher trabalhadora, provedora, né, mães solos, e ainda assim não são ditas como válidas aquele lugar, né? É sempre o corpo fácil do acesso, é como se todo externo se sentisse no direito, né, de tocar no meu cabelo quando eu estou na rua, né? Ou que o corpo que eu posso tocar sem permissão, e não é assim. Você não sente, você não vê na rua, normalmente as pessoas pegando os cabelos lisos. Deixa eu pegar seu cabelo. Não tem isso. Tem isso com os corpos pretos. E a gente vai naturalizando. Não trabalha a permissão, porque historicamente os nossos corpos foram violentados. Então não havia a permissão, né? E aí, onde chega nessa psicologia antirracista, né? Que psicologia é essa que a gente tá falando? Eu acho que a clínica em si é o ponto que eu acho mais delicado quando a gente fala do processo antirracista. Porque dentro da clínica, a profissional da psicologia precisa estar ciente do que é a estrutura racista que a gente está inserido. E no quanto é essa estrutura que está adoecendo aquele indivíduo. E tratar disso não é apenas empoderá-lo, né? Não é apenas o processo de acolher a sua demanda, mas reconhecer que até que em um determinado grau dentro do processo terapêutico, o que vai estar ali por baixo são todas as feridas racistas que aquela pessoa vivenciou desde a sua infância até o dia de hoje. Os seus processos de autossabotagem estão ligados muitas vezes diretamente a esse lugar que foi colocado. Então, se eu não tomo consciência disso, talvez, por infelicidade, eu possa estar reproduzindo mais um padrão social de culpabilizar aquele indivíduo, né?
de dizer, olha, mas não é bem assim, olha, talvez seja isso. Não, gente, não tem que ter medo de falar, olha, isso é racismo, você sofreu racismo, isso é resquícios do racismo. A gente não precisa ter medo de falar sobre racismo dentro da clínica, porque existe. E também não tem que ter vergonha de dizer que aquela pauta você não alcança, que você não sustenta, que você não dá conta. Do que segurar o indivíduo dentro do processo terapêutico e não ter ferramentas de lidar com aquilo, porque são vivências que muitas pessoas brancas nunca vão ter noção do que é. Não vão ter noção mesmo do que é. Porque nunca vivenciou minimamente qualquer processo de exclusão. Não sabe o que é. Então, assim, ter maturidade, né? De dizer que não sabe, que eu vou estudar, que eu vou me dedicar, que eu vou investir minha formação nisso, para poder te contemplar. Mas agora eu não sei, né? Eu acho que falta muito disso, infelizmente. E vejo também um lado positivo dentro desse contexto, que são psicólogas pretas, psicólogos pretos, cada vez mais trazendo o debate antirracista e batalhando por esse debate dentro da clínica, né? Dentro da psicologia. E por que isso? Porque antes, no começo, né, da minha carreira, eu via muito esse posicionamento dos profissionais que trabalhavam nas políticas públicas. Eu sempre senti um posicionamento mais firme desses profissionais. Mas à medida que eu fui vendo, fui observando, as redes sociais, elas ajudam muito nisso. Eu fui vendo que está tendo muitos psicólogos e psicólogas clínicos dentro desse debate. E que eu fico muito feliz, porque é sinal que o nosso povo, ele vai ser acolhido, ele vai ser ouvido da forma genuína como tem que ser, sabe? Com quem compreende que lugar é este, né? Que fala é esta? Que lugar é este que essa pessoa está falando? Que eu acho de fundamental importância. E aí, quando eu trabalhei no SUS por um tempo, eu trabalhei em Lençóis por 3 anos, eu trabalhei em Lençóis. Interior, onde as coisas poderiam ser um pouco mais fáceis, mas, assim, tem vivências muito marcantes para mim. Quando eu trabalhei com um grupo de mulheres na zona rural, onde essa violência doméstica, e Mara falou que os médicos e enfermeiras acham que por ser preta consegue aguentar a dor e por isso não aplicam anestesia. Sim, a gente tem que falar sobre violência obstétrica. Já eu trago essa pauta. É Gerry aqui falando. JC Vanzo. Psicólogos devem estar livres dentro do setting terapêutico. Se não for elaborado as dores, o mecanismo de projeção tomará de conta, complexo, mas não impossível. Parabéns. Sim, eu concordo. Concordo que a gente tem que estar com os nossos processos elaborados, sustentados, como qualquer outra prática, né? Mas por se falar de racismo, que é algo que vai e volta, que a gente acha que superou, quando a gente está no shopping, a gente acaba sofrendo racismo de novo. Sim, concordo. É um processo que está muito bem, num processo de sustentação muito forte, o que não significa que aquela história, em menor ou maior grau, ela pode se encontrar com a minha, né? E eu, com a minha história elaborada, vou sim saber fazer todo o processo dentro do setting terapêutico. Porque quando a gente fala de racismo, infelizmente, são histórias que se cruzam, né? Isso, são vivências que estarão muito semelhantes. Eu não sou e não vou ser, infelizmente, eu não fui a primeira e nem serei a última pessoa a sofrer racismo dentro da academia. Ou eu não sou a primeira nem a última que teve o cabelo vista de forma pejorativa. E isso, querendo ou não, né, são histórias que estão se cruzando. Isso. Ser dentro do setting não vai ser diferente. É como ele trouxe, né? A gente, com um processo elaborado, a gente consegue, sim, trabalhar essas questões com propriedade daquilo, né? Isso, que é massa. E são dores bem recentes, né, Nath? Assim como você falou sobre o seu TCC, que foi, né, em 2016, como foi difícil para você passar por aquilo. Quem está passando, Sim. Quem é seu cliente, está sentindo uma dor que você já sentiu ou que alguém muito próximo sentiu. Então, são dores muito próximas, né? Sim. E aí é que está a linha tênue, né? Do cuidado, né? Com olhar diretivo para aquilo,
E o seu olhar sobre você, sobre esse lugar de quem é que está acolhendo todo mundo, e se perceber que não dá conta mesmo. Olha, essa história é muito parecida com a minha. Eu ainda estou elaborando, não tá bem. Seja responsável, passe para o colega, né? Quem você confia, que você Claro. tem segurança de que vai tratar aquele processo da forma cuidadosa como você cuidaria. Isso. E tudo bem. Mas Imara trouxe uma coisa importante, que é a violência obstétrica. Era uma da temática que a gente queria trazer no TCC. E que acabou a gente desencorajando por falta de material e tal. Ia dificultar mais ainda a vida da gente, na época do TCC. Mas essa questão das mulheres, né, das gestantes negras, receberem menos anestesia do que as mulheres brancas. Gente, a gente percebe o quanto que o racismo ele é do nascer ao morrer. Porque essas pessoas pretas também no leito de morte são, em sua maioria, mais negligenciadas, né? No processo do cuidado. Por quê? Porque são pessoas pobres, de certa forma, isso também está condicionado a este lugar que ocupa, né, do cuidado. E deixa eu desligar aqui. E do quanto que perceber que no cuidado, na saúde, né, que é universal, ainda assim a gente passa por isso. E no quanto até pouco tempo não tinha a questão de cor nos formulários de saúde, né? Algumas fichas de saúde ainda não tem. E do quanto que a gente briga por isso, de que é preciso determinar aqui quem é esse público. Quem são as pessoas que a gente está atendendo? Quem são as pessoas que estão morrendo? Do que é que elas estão morrendo? Não é colocado. Então, assim, fica solto, passível de qualquer justificativa, porque não é bem assim, não é desse jeito, né? Até hoje, fazer levantamentos do processo de violência obstétrica é difícil, porque não tem muitos dados. E as mulheres que passam por isso têm muita dificuldade de falar sobre, e as que falam sobre acreditam que não vão conseguir o processo de justiça por conta do lugar que elas ocupam. Mas ele é médico, ela é médica, não vai rolar, né? E isso vai acontecer no apagamento. A invisibilidade desse processo de violência contínua que essas mulheres estão sofrendo, que elas não passou isso é recente, isso é agora. Isso é verdade. Inclusive, essa relação com a saúde, né, a gente vê com o número de mortos em relação ao Covid-19, né? Como a população negra hoje e pobre tem sido os maiores homens, né? Homens pretos e pobres. São as maiores vítimas, inclusive, passou uma reportagem recentemente falando justamente sobre isso, a violência que as pessoas estão sofrendo por estarem sendo deixadas, mesmo assim, negligenciadas no hospital. Então, isso é muito recente, né? Então, só se confirma como, desde do parto, que essa discussão do parto humanizado, por exemplo, é recente também, né? Começou em 2013, começaram a falar muito sobre isso, e essa violência obstétrica foi que surgiu essa fala mais forte, né? E como a mulher negra foi realmente a maior vítima disso tudo. E agora, em 2020, a gente vê a violência do outro lado, né? Do homem negro, né? Sim. Do homem que preto já e pobre. O que já é o mais vitimado quando a gente fala de violência policial, né? A gente fala das mortes, das mortes nas vias públicas. A gente está falando desses homens pretos, que já são esse alvo. O Covid, ele traz para a gente algo que, para quem já se debruça sobre as questões de raça, cor e de classe, ele só fez escancarar. Porque é algo que a gente já vem debatendo há muito tempo, né? De que quem foi contaminado, como essas pessoas pretas e pobres se contaminaram, porque elas nunca deixaram de trabalhar. Elas tiveram que permanecer trabalhando, porque o sistema ele é tão cruel e tão excludente que ele não dá segurança de você poder ficar em casa. Porque você ficar em casa é você passar fome.
é sua luz cortar, é sua água cortar. Então, assim, você precisa trabalhar. Aí você se desloca, você pega uma condução. Quem é empregada doméstica, né? Que foi também uma classe muito atingida diante do Covid-19, onde essa classe média, ela não pode ficar sem a sua empregada doméstica, porque eu não sei viver um isolamento, sei que sabe cozinhar, lavar minha roupa. E aí eu contamino, e essa pessoa que é a dona da casa, ela tá viva. Isso. E a empregada doméstica, ela morre. Que foi a primeira, então, assim, a primeira vítima no Brasil, inclusive, né? Foi a empregada. Uma mulher negra, periférica. Exatamente. A empregada então, doméstica. Assim, será mesmo que não existe racismo no Brasil, né, gente? Será mesmo que a gente não tá falando de recorte de raça aí, né? Então, assim, quando eu olho, né, para essas vivências, eu vejo do quanto que, por mais que a gente tenha avançado muito mesmo, do quanto que a nossa luta, ela se permanece viva, há ainda muito que caminhar. Tem muito que caminhar ainda. Travou? Não. Tá um pouco, mas não travou, não. Foi só uma... Pronto. Mas é importante você falar isso, Nath, porque quando a gente fala de uma militância, a gente está falando de reagir contra isso, né? Está falando e a favor da vida. Exatamente. Né? Mas eu te digo uma coisa, sabe, Eugênia? Ocupar o lugar, né, do ativismo, da militância, é um lugar também muito cruel. Porque sabemos, né, quem está nesse lugar, quantos lugares a gente deixa de estar. Por quê? Porque quando você se reafirma e você diz, eu não aceito isso, não vai ser desse jeito, isso é uma estrutura esse é um processo que eu não vou reproduzir, você sofre retaliações. Então, assim, estar neste lugar é também ter muitos danos. Eu gosto muito de falar sobre isso porque é massa, é de muitos... para mim, o valor é gigantesco, mas eu sei todos os processos que vêm junto com isso, sabe? Quantas noites eu já chorei, quantas noites eu já sofri por sustentar um lugar, dizer, eu não vou fazer isso, eu não concordo com isso, a minha luta não é essa, não é assim que eu penso e não é assim que eu vou fazer a psicologia, sabe? E não só a psicologia, eu acho que na vida inteira são muitas portas que se fecham para quem está disposto ao enfrentamento. E do quanto que é necessário mais pessoas resistirem para que não fique cansativo para uma parte que está ali lutando, sabe? Tem razão. Não é fácil. Eu falo isso porque é muito confortável você ir com a maré, sabe? Você nadar com a corrente é muito mais gostoso, é muito mais fluido. O banho fica mais tranquilo, mas nadar contra a corrente é cansativo demais. E tem os ganhos, eu não desconsidero, mas tem as dores, muitas. E aí haja processo de elaboração, haja sustentar tudo isso. E haja ser acolhimento também, porque a gente acaba se tornando o lugar onde muitas pessoas vão ser acolhida, para ser ouvida, para perceber que ali é um lugar seguro, que ali pode compartilhar e que você precisa entender quais são os seus limites de acolhimento, porque em algum momento isso cansa, e tudo bem cansar. Porque reconhecer os nossos processos, os nossos limites é saúde mental, né? Que a militância às vezes não permite, porque são... Nath, Oi, tá me ouvindo? Eu acho que tá travando. Eu não sei se apareceu em relação à bateria. Como é que tá a sua bateria aí? Minha bateria tá ok, tá de boa. Como é que tá? A minha tá tranquilo, tá no carregador, por sinal. Porque apareceu aqui, não sei isso, e tá travando um pouco a imagem. Mas vamos lá. Você quer sair? Quer voltar? Quer que eu tire e coloque novamente? Pronto, então vamos tentar fazer isso. Tá? Peraí. Pronto.
Vamos lá. Gente, não saiam, tá? Nath vai voltar aqui. Deixa eu ver. Nath. Aqui. Embaçada. Ainda tá embaçada? Ah, melhorou. Melhorou. Ah, essa internet é ótima. É, a Acabando internet, com a né, vida amiga? da Uma hora gente. dessa também as pessoas... Mas vamos lá, que... Sim, Olha, aí é isso, né? Sobre... Sim, pode falar. claro. Não, eu lembrei de uma coisa, Nath, assim, como o Brasil também é um lugar onde assassinam ativistas, assim, né, com números absurdos, né? Como os ativistas são assassinados, seja indígenas, seja quilombola, seja do MSTS, de todas as frentes, essas pessoas são vítimas, não é? Tudo Marcos disso que você está Vinícius, né? falando. É o exemplo. Ah, Que é sim, algo, o algo próximo da psicólogo. gente. Isso, exatamente. Então, assim, não só isso, sabe? Não só isso, Uhum, não. Isso é muita coisa. sim. Mas ser uma pessoa preta no Brasil hoje é você viver sempre passível de um processo de morte. Seja no supermercado, seja na fila do banco, é, seja parindo, seja na Isso. balada, seja acompanhando a mãe, enquanto a mãe não é isolada do processo, não vive, não tem o direito de vivenciar o distanciamento social e perde o filho, né? Então, falar sobre o que é uma luta antirracista está muito além das hashtags, está muito além de colocar tela preta, sabe, no Instagram. Uhum, É algo muito mais profundo e que requer muito mais dedicação. Eu acredito sim no processo de aliança, né? Acredito nas pessoas brancas enquanto aliadas. Mas, infelizmente, algumas pessoas utilizam esse lugar de aliado uhum, para se autopromover, sabe? uhum. Porque tá na onda aqui que vidas negras importam. Mas no seu dia a dia, você continua com a reprodução racista. Você Isso. continua reproduzindo o processo de dizer que é questão de gosto, que eu não me relaciono com pessoas pretas. Mas fulaninho tem uma cara suspeita. A pessoa é uma pessoa preta só. E a pessoa é uma cara suspeita. Então, assim, reconhecer os nossos processos, né? Reconhecer quais são as reproduções que eu tenho, quais são as minhas práticas diárias, o que eu posso fazer para melhorar isso verdadeiramente. Se reconhecer enquanto racista de vez em quando é importante, porque não adianta nada brigar contra isso. Uhum, Reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Né? claro. Reconheça que você está dentro de uma estrutura e que essa estrutura condicionou você a isso. E que hoje você tem consciência e que você quer mudar. Mas que em menor ou Exatamente. maior grau você pode reproduzir. Isso. Eu conheço pessoas maravilhosas, mas que reproduzem, sabe? São pessoas que não se dão conta. Falo, meu amor, assume que você foi racista agora, porque é melhor para você, para mim, para todo mundo que convive com você. Uhum, Sabe? No mínimo, no mínimo. Vem cá sua negrinha, que usa muito isso aqui em Salvador, né? uhum, Vem cá sua negrinha, esses cabelos duros, essas coisinhas que são transmitidas de forma de brincadeiras e que uhum. são processos extremamente violentos. É que eu falo, comece daí, comece não utilizando mais isso, comece não utilizando mais esses termos, porque é muito desconfortável para quem ouve. E que às vezes são pessoas que têm filhos e filhas pretas e que vão crescer ouvindo aquilo ali. E que com certeza em algum momento aquilo vai doer, não vai ser lido de forma natural e de forma, como é, divertida de ouvir. É algo violento. Vai nas Isso. pequenas coisas. É verdade. Pois é, Nath, olha, tem gente aqui mandando beijo pra você, Ai, meu recados. Deus, quem são essas pessoas? Já, galera de Lençóis.
Pois Um é. beijo para todo mundo que tá aí assistindo essa live. Eu falo demais, eu falo muito. Então eu começo um assunto e começo a ir para outro e volto. Ah, tá ótimo, Nath, maravilhosa. Nath, eu vi assim que algumas pessoas falam, inclusive, que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. O que quer dizer que a gente deve combater essas falas dentro das nossas casas também, né? De, de quem de quem está do lado, de cortando também, né? Exatamente. Assim, tem espaços que pessoas pretas elas não estão ocupando, né? E que as pessoas brancas aliadas elas ocupam. Então é nesse momento que você precisa desconstruir os seus, né? Falar, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não é assim, não é desse jeito. Você está sendo racista, você está sendo desrespeitoso, né? E não como muitas vezes acontece, tipo, tá uma roda de pessoas pretas, tem uma pessoa branca querendo falar pelas pessoas pretas, dizer o que é ou não racismo para pessoas pretas, o que é de uma violência absurda. Porque você está desconsiderando o lugar de fala daquelas pessoas. Então, assim, o seu lugar de fala é junto com os seus. Se você acredita nessa luta antirracista, fale para os pares que a gente não alcança, sabe? Fala para aquele avô, aquela avó, que você insiste em dizer que não vai mudar. Mas é ali o seu lugar. E não uma roda de pessoas pretas que estão falando sobre o seu processo de dor e sofrimento que você quer ditar como tem que ser ou como tem que não ser, sabe? Isso me lembrou muito que você Pode falou falar. do início sobre a academia, né, Nath? Assim, de que as pessoas iam lá falar sobre a história do povo preto e, como você disse, assim, crescer na academia e tudo, mas não dando espaço para que a pessoa, realmente aquela população pudesse falar por si, ou os acadêmicos, que as pessoas chegassem lá, né, jovens. Lembra muito isso também que você está falando. É isso, a gente é bom até certo ponto, sabe? Eu sinto muito esse movimento. Porque a academia eu acho que é um dos lugares que a gente precisa de maior desconstrução. Mas, por outro lado, é um lugar que a gente constrói muita coisa, que tem muita potencialidade, sabe? De alcance, de multiplicação. Mas ainda assim é um lugar que essa pauta ela ainda é pequena, ela é muito pequena dentro do que é a população brasileira, né? Então, fora os processos de disputa de ego, né? Que esse disputa de ego, eu falo que disputa de ego, mas na verdade são os processos discriminatórios mesmo, dentro dessas produções, onde seleções, né? Produções não contam com a narrativa das pessoas pretas e quando contam querem enquadrar e desconsiderar aquela escrevivência, né? Como o Conceição Evaristo traz muito bem a nossa escrevivência. E ela é desconsiderada, porque tem que ser dentro daquele padrão, daquele jeito, daquela forma que eu quero falar sobre isso. E não é. A vivência de racismo, ela é múltipla, ela é gigantesca e terão diversas formas de falar sobre isso. Só que a gente desconsidera, a gente assim, né? A estrutura desconsidera. Meu espaço das redes sociais, hoje eu faço espaço de política racial. Eu também. Ou seja, a mente daquela ou daquele, eurocentricamente construir, se tiver interesse, pode construir isso. Ótimo. Assim, a gente vai utilizando. E Mara, você é maravilhosa. Já vou seguir você no Insta. Olha, minha tia, meu Deus, minha tia está assistindo a live. Beijo, tia Nívia. Que Um beijo pra massa! tia! Que legal, velho. Tô boba agora. Aí, reconhecer esse. A gente utiliza das ferramentas que a gente tem, né? Eu lembro que no começo eu morri de vergonha de escrever ou de fazer vídeo para colocar no Instagram. Porque eu achava, vinha aquele processo de julgamento de que o meu saber ele seria questionado, ele seria o tempo todo colocado à prova. E dentro de uma rede social isso fica exposto a um grau muito maior, né? Isso. Ó, a galera da Pousada do Sossego. Ai, meu Deus, que legal assistindo essa live. Um beijo, galera.
E aí eu fui tentando me encorajar, né? E no quanto que Uhum, eu tive retornos muito positivos de pessoas que conheceram o meu trabalho, se identificaram, uhum, porque as histórias que eu narrei durante a minha página são as minhas histórias, são as minhas vivências. E que muitas pessoas chegaram, nossa, isso aconteceu comigo também. Olha, eu vivenciei isso também. Então, estar muito mais próxima das pessoas através dessa rede foi me fortalecendo. Me fortalecendo muito. A ponto de uhum. dizer, olha, por mais que vai ter gente falando muita coisa que não vai dar certo, tem muita gente aqui dizendo que está dando certo, que se identifica, que se sente confortável. Pessoas que se sentiram Isso. confortáveis de procurar psicoterapia depois de ver um vídeo, de ver um texto, de entender que não é um bicho de sete cabeças, que tem muitos processos gratuitos, que psicoterapia, não, por mais que tenha os seus processos, né, custosos, vão ter processos caros, mas também está tendo muita gente acessível, né? Muita Uhum, gente aí disposta e que a gente precisa claro. se cuidar, porque esse lugar de fortaleza, né, dado pra gente, de que a gente segura tudo, que a gente é Uhum, tudo, aguenta tudo, que a gente é forte, ele tem que ser levado em terra, porque ser forte não significa que você não precisa pedir ajuda, né? exatamente. E isso é muito colocado para essas mulheres negras, principalmente, né? De que é o pilar da casa, que você é retada, que você chorar não pode. Então você começa acreditando que é aquilo ali e você não busca ajuda. Até que chega um momento que você percebe que o processo de falar já é um processo de cura, né? Já é um processo de fortalecimento, do quanto que você olhar para dentro, né? Reconhecer tantas coisas que você passou durante a sua vida que acabam sendo refletidas na sua vida hoje, né? A minha bandeira atual hoje é a afetividade, porque é algo que eu trago muito para todas as rodas que eu participo, porque a gente fala de afetividade é como se todo mundo vivenciasse da mesma forma, né? De Uhum, que as pessoas se apaixonam e vivenciam aquilo. E não é bem assim. Quando a gente faz alguns levantamentos, alguns estudos, a gente percebe quem são essas pessoas. Isso eu vou trazer no processo de relação hétero, mas que se expande para outras relações também. Eu vou uhum, falar porque é o que muitas das leituras trazem, né? Desse lugar dessa mulher, principalmente dentro do casamento, né? Essa relação afetiva exposta, onde a gente vê que muitas mulheres negras têm suas relações, mas são relações no âmbito privado, não há exposição no âmbito público. Essas mulheres não são expostas a esse cuidado de uma forma pública, andar de mãos dadas, beijo na uhum, boca, na rua, declarações. Hoje a rede social é um âmbito público também, né? Fotinho uhum, na rede. sim. E que é pouco debatido. Porque, por exemplo, quantas mulheres negras tiveram amor do ensino médio? Quantas mulheres negras tiveram um namoradinho no ensino médio? E quando a gente faz outras perguntas contrárias, quantas mulheres negras vão ter uma relação depois dos 27 anos, depois dos 25 anos, relações de formas tardias, né? E que a gente não se dá conta porque é naturalizado, sabe? Assim, Uhum. declarações de amor são feitas para quem? Quem são os corpos vistos como dignos desse amor, né? E eu falo isso dentro do processo das relações do amor romântico, né? Que já tem outras discussões aí, outros debates que são super Uhum, válidos, sim. mas Inclusive, trazendo. você poderia voltar para falar mais sobre isso também. É um Não tema é? que eu gosto muito, tô aí, tô à disposição. Mas é algo que eu gosto muito de trazer e trago para reflexão, porque a gente precisa entender que desse lugar, né, do Uhum, cuidado, do acolhimento, do afeto, sabe? Que nos foi negado. Eu vou bater sempre na tecla. Olha para a história, olha lá atrás, né? As mães não eram dadas o direito de amamentar o seu próprio filho, amamentava os filhos dos outros.
Uhum. As mulheres eram violentadas, né? Os homens eram reprodutores. Então, a construção desse amor romântico dentro das relações entre pessoas pretas é algo relativamente novo e que a gente reproduz ainda esses lugares, de certa forma. Então, quando muitos debates também falam sobre o amor afrocentrado, que eu acho importante também, Uhum. mas para além do processo do afrocentrado, eu quero falar de afeto mesmo, né? Do Uhum. cuidado da mãe com esse filho, né? Com seus pares. Como é que a gente manifesta esse cuidado, né? Como é visto a mulher afetuosa, né? Dentro desse lugar. E como o homem manifesta esse processo do afeto. Acho que para o homem preto, então, é um processo muito mais delicado. A outra te entrou. Minhas tias todas online Olha, arrasaram. e por falar em afeto, a sua tia disse uma coisa linda aqui, ó. Você é nosso Cadê, exemplo, nossa inspiração, nossa psicóloga competente, minha sobrinha. Olha que lindo, sua tia Nívia disse. Nívia, me fazer chorar uma hora dessa. Então, são sobre essas questões, sabe? Sobre essa manifestação do afeto, o quanto que ela é importante, o quanto que ela é produtora de saúde, o quanto ela é produtora de cuidado, sabe? A gente precisa naturalizar essas vivências, precisa naturalizar, olhar para uma criança preta e dizer: você é linda, você é maravilhosa, você é capaz, sabe? E não só dar o protagonismo para as crianças não negras, que são essas crianças que ocupam os lugares principais nas peças das escolas, são essas Nas adolescentes. festas. Sim, Nas na outra festas, live eu festa estava de falando. milho, festa. Você lembra que no interior tem muito disso, né? A noivinha, quem era? Tem Quem era, isso. sabe? Então, assim, na outra live era perto do São João, eu tava falando disso. Gente, a rainha do Uhum. milho, rainha da pipoca. Eu nunca vivenciei isso. Nunca vivenciei. Sempre tive um pra destaque na escola que eu estudava, enquanto narradora, porque eu sempre tive boa memória. Então, assim, eu sempre era narradora, que era um lugar importante, mas eu queria ser a princesa também da peça, sabe? Claro. Eu queria vivenciar aquilo. E muito não era naturalizado que a Branca de Neve fosse uma menina preta, né? Até hoje a gente vê debate que o filme não pode reproduzir uma sereia enquanto uma mulher preta. Gente, a sereia nem existe. É, Mas que é um querem ser. dizer que... Exato, exatamente, assim. Exatamente. Nath, Então, deixa... oi, pode falar. fale. Não fale. Não, eu tô dizendo, assim, até em seres que não existem, não é dado lugar de pessoas pretas, sabe? Não sabem fazer uma leitura histórica de que naquele tempo, quando foi escrita aquela história, o comum era dar o protagonismo para as pessoas brancas. Mas hoje é nada mais válido do que dar o protagonismo para pessoas indígenas, pessoas pretas, pessoas de diversas formas de existir e que precisam ocupar esse lugar para ter referência. A gente precisa criar referências para as nossas crianças. É E a verdade. forma lúdica que a gente tem é através dos desenhos, das histórias. Tem muita história maravilhosa aí. É... Nath, Oi, o o nosso tempo, né? tempo tá acabando. Quero te agradecer muito. Quero que você volte outras vezes, outras segundas, e segundas intenções, para falar Então mais sobre aí, isso. gente. Obrigada. A gente vê a importância de ter uma psicóloga como você em vários espaços, em todos os espaços. Sabe? Que Eu te bom. conheço há muito tempo e essa tua fala sempre foi muito importante, sempre foi muito certeira, sempre foi essa coisa bonita de se ouvir, forte também, que chega assim na gente, acorda! Então, quero te agradecer muito. Tá acabando nosso tempo, Oh, mas assim, infelizmente, porque eu queria te ouvir muito mais. Assim, quero deixar meu beijo para você, para suas tias, é para todo maravilhosa. Para a live. para todo mundo que participou, seus amigos que estão aqui também, os meus amigos. Então é isso. Olha, sempre tem uma pergunta, mas acho que não Sim. vai dar tempo. Era uma pergunta de Ai, meu segunda Deus. intenção, mas não vai dar tempo. E eu vou te perguntar depois, aí você vai me Tá responder. bom. Tá bom. Mas olha, Quero obrigada. agradecer. Eu quero agradecer Agradece. muito, E muito, manda muito, muito beijo. ao convite. Para mim é sempre importante, né, estar nesse lugar de falar sobre isso.
Agradeço a participação de todo mundo. E Mara, maravilhosa, arrasou nessa live. Todo mundo que contribuiu. E eu gosto muito de dizer, eu estou aprendendo, né? Eu estou no começo dos estudos, do debruçar, né? Eu vou estar sempre